Fala pessoal, a graça e a paz de Jesus Cristo. Hoje eu venho com um vídeo aqui muito simples, que a ideia é o seguinte: como é que eu sei se eu estou salvo? Como é que eu sei se a fé que eu professei, ela realmente ela está condizendo com aquilo que a Bíblia diz? Então, em primeiro lugar, deixa seu comentário, sua curtida, e eu queria dizer para você o seguinte: tem alguns testes que nós podemos fazer para saber se nós somos salvos ou não. Mas quem sabe realmente de tudo isso é cada um. Não tem como eu olhar para uma pessoa e dizer que ele está condenado ou não. O único que sabe isso é aquela mesma pessoa e o Senhor Jesus Cristo. Mas há algumas nuances, alguns testes que nós podemos fazer com nós mesmos para saber se nós somos aí realmente pessoas que cremos no Evangelho ou se não, se nós estamos ali somente de passagem. Em primeiro lugar, a Escritura Sagrada vai dizer para mim, para você, que a pessoa tem que entender que ele é um pecador. O que é entender que é um pecador? Entender que você, com as suas falhas, com os seus erros, com os seus pecados, você transgride a lei de Deus e é passível de ser condenado. Se você não tem esse entendimento, se você não teve essa visão, você provavelmente não está salvo. Porque um pecador, ele tem que entender que ele é pecador. Eu dizer que todos nós somos pecadores é muito simples. Mas eu entender, eu arrogar para mim isso, eu trazer para mim que eu sou um pecador, que eu firo a lei de Deus, aí já são outros 500. Em segundo lugar, eu tenho que me arrepender deste pecado. Não basta somente eu entender que eu sou um pecador. Eu tenho que me arrepender de ser um pecador. E aqui não é arrepender de um pecado, tipo arrepender do cigarro, arrepender da bebida, arrepender aí do roubo, do homicídio. Não é isso que eu estou dizendo. É você arrepender do seu estado de pecado. Nós, ali em Romanos capítulo 5, versículo 12, entendemos que o ser humano ele deixou com que o pecado entrasse no mundo e por meio do pecado a morte. E esse pecado ele é passado de geração em geração através da procriação. É o que nós chamamos de pecado original. Nós temos um estado de pecado contra Deus. Ou seja, todos nós somos pecadores em maior ou menor grau contra Deus. Se não houver um arrependimento, ou seja, uma mudança de mente quanto a este pecado, nós provavelmente não estamos salvos, porque não basta eu entender que nós somos pecadores, não basta eu entender que eu sou pecador, eu tenho que me arrepender desse pecado, eu tenho que olhar para mim e dizer, eu preciso mudar, eu preciso ser transformado, eu preciso ser mudado, transmutado, ser novamente criado por Deus, que é o que dá a entender ali em João capítulo 3, quando Jesus fala do novo nascimento. Se a pessoa não nascer da água ou do Espírito, é impossível que ele entre no reino de Deus. Então, primeira coisa é entender que eu sou um pecador, é tomar para mim que eu sou pecador. Segunda coisa é me arrepender deste pecado. Terceira coisa, eu criei em Jesus Cristo, eu lancei sobre Jesus este meu pecado, porque a partir do momento que eu entendo que eu não consigo cumprir a lei de Deus por conta do pecado, que eu já ofendi a Deus o suficiente para ser lançado no inferno, eu preciso de um Salvador, eu preciso de alguém que transforme a minha vida, que transforme o meu mundo, que transforme a minha criatura. E esse alguém, a Bíblia vai apontar que é Jesus. Então, se você crê que você é um pecador e lança a sua fé em Jesus, a Bíblia vai dizer para mim, para você, em Romanos capítulo 5, versículo 1, que nós somos justificados pela fé e nós temos paz com Deus. Ou seja, se você creu em Jesus e lançou sobre ele o seu pecado, porque você entendeu que você é um pecador, automaticamente você está salvo. O Espírito Santo carimba você, conforme Efésios capítulo 1, versículo 13 e versículo 14, e você é trago para a família de Deus. Você é adotado como filho de Deus, conforme João capítulo 1, versículo 11 e versículo 12. Você é feito agora filho do Pai. Amém? Então, entender o seu pecado, arrepender dele e crer em Jesus. Última coisa é viver uma vida de santidade. Romanos capítulo 6 e 7, Paulo vai dizer que depois que você aceitou o Evangelho, que depois que você buscou Jesus, que depois que você aceitou a Cristo, você vai buscar viver uma vida de santidade. O que é isso, meu irmão? Você vai tentar se afastar do mal. É isso que você vai fazer. Você vai tentar, por todo bem do mundo, se afastar do mal. E não é por pura moralidade. Não é para você falar que você é o bom. Não é para você falar que você é o bonzão.
Não é para você falar que você é a boazuda, né? É para você se afastar do mal porque você crê em Jesus. Você vive uma vida diferente porque você teve um encontro com Jesus Cristo. Você lançou sobre ele a sua fé e o Espírito dele agora vive em você. E você vive uma vida semelhante à vida de Jesus Cristo. Não é uma vida perfeita, não é uma vida sem pecado, não é uma vida sem defeito, mas é uma vida que está em santificação. Ou seja, está lutando contra o mal do pecado, contra o mal do mundo e o mal do diabo. Se você não tem esses 4 pontos, você provavelmente tem que reavaliar a si mesmo. Muitas das vezes nós podemos estar salvos e não entender que nós estamos salvos. A maior evidência que você está salvo são duas as maiores evidências. Se você combate o seu pecado, se você tem entendimento do seu pecado, se você tem entendimento que você é falho, e a segunda, que você precisa de um salvador. Se você tem esses 2 pontos, muito provavelmente você é salvo e Deus ama a sua vida muito, ama muito você. E se você ainda não é salvo, se você ainda não creu em Jesus, aproveite esse momento agora para fazer uma oração, uma petição a Deus para que Deus leve os seus pecados, leve aí na cruz do Calvário a sua situação, leve no seu coração aquilo que nós chamamos de a condenação, que Jesus carregue a condenação nas costas dele e implante em você o Espírito Santo. Que Deus venha te abençoar, venha te fortalecer nesse dia de hoje, em nome de Jesus, e até um próximo vídeo.